Olá, gente, aqui é Padre Joãozinho e esse é o programa Rema, uma palavra orientadora, uma palavra que pode mudar a sua vida, até mudar o rumo da sua vida. E semana passada nós tivemos aqui a presença de uma pessoa para lá de especial, que é a minha mãe, Maria da Glória Almeida. Dona Glória, professora a vida inteira, aposentada, que continua a sua missão de ensinar. E como promessa é dívida, ela voltou, né? Tudo bem, mãe? Tudo bem, João. Obrigada. Ela pode me chamar de João. Mas quem é atrevida essa mulher que chama o padre de João, né? É a minha mãe. Muito obrigada por eu poder estar aqui. Bom, semana passada, inclusive, celebramos aí a passagem para o céu do nosso querido padre Jonas Abib. Todo mundo ainda está sentindo essa mistura de dor com louvor, né? Dor pela perda, pela ausência, mas louvor pela alegria de termos conhecido um homem tão santo, um profeta e um poeta. E naquele programa da quinta-feira passada, nós percorremos a vida da mãe desde o nascimento lá no Limoeiro, né? Sim. Até em Brusque, até o tempo de professora e a vida de casada, os filhos, o filho tão lindo, não é, que vai para o seminário. E chegamos até a terceira idade. A terceira idade para alguns começa aos 60, né? Como é que é isso de levar uma vida ativa na terceira idade? Como é que foi a vida da Dona Glória depois dos 60? Diz assim, agora parou, vou ficar em casa, vou fazer tricô, sentar na cadeira de balanço, né? Eu fiz uma música para minha avó, que diz assim, ó: uma flor no meu jardim, mãe duas vezes, tão boa pra mim. Teu colinho, vovó, na cadeira de balanço, me faz cantar que tu és minha flor, meu encanto, vovó, minha flor. Mas o que eu não vejo é a minha mãe na cadeira de balanço fazendo tricô, né? Como é que é esse negócio de vida ativa na terceira idade? Já fiz muito tricô na minha vida, mas agora eu não tenho mais tempo para isso, né? Porque para fazer tricô exige ficar sentada, né? Tricotando. E eu, aos 48 anos, então, me aposentei pela primeira vez. E depois fui trabalhar mais 12 anos como no Colégio São Luís, com o Padre Léo, a gente já viu essa história aqui. Me aposentei aos 60, mas depois eu continuei na igreja e continuei com pastorais. E comecei a trabalhar também com drogas, né? Não, explica direitinho esse negócio. Começou a trabalhar com drogas, o pessoal vai entender errado. No Conselho Municipal Antidroga, Conselho da Saúde. Mas o que fazia esse Conselho Municipal Antidrogas? A gente ia nas escolas, dava palestras para as crianças, né? Junto com o ProERD. Então, uma tarefa formativa. Uma tarefa formativa de prevenção às drogas. Mas, além disso, eu trabalho na igreja, né, João? Então, eu tenho as minhas pastorais. E uma delas é a pastoral... Na semana passada, a mãe contou toda a história da catequese, né? Era uma catequista. Isso. Né? E isso continuou? Mas eu continuo catequista, eu sou catequista, ainda não parei. Não parei como catequista. Não se aposentou da catequese? Já são 60 anos de catequista. E aí, 60 anos de catequista? 60 anos de catequista. Não, e tinha que estar no Catequistas Brasil. Porque eu estou com... Vou completar 80 no ano que vem. Eu comecei aos 20 e eu não parei ainda. Eu sou coordenadora em Brusque, né? Da pastoral do batismo e também... Mas o que tem a ver pastoral do batismo com catequese? Porque para muitas pessoas é aquele curso de batismo de uma tarde que prepara as pessoas para a celebração, né? Não é mais assim. Ensina a vela, o que é a água, né? A roupinha branca da criança, né? E saber responder, renuncia ao demônio, a Satanás, renuncio... É isso? Não.
esse era o curso de batismo, né? Eu trabalhei uns 20 anos com curso de batismo, que então era uma manhã inteira. E vinha pessoal, né, paroquianos de todas as paróquias da Redondeza, de outros municípios, e que a gente nem conhecia, vinham fazer o curso. Mas, com a nova catequese, com o documento 107, a gente teve uma nova proposta, né, elaborada pelos bispos do Brasil, né, e nós então temos agora um novo itinerário para trabalhar com essa pastoral, que são vários encontros de 1h30, são 4 encontros de 1h30 cada um, que os paroquianos da sua paróquia apenas vêm e se inscrevem. Quem quer fazer o batismo do seu filho, do seu afilhado, vem se formar, vem ter uma catequese. Não é mais um curso, agora são encontros catequéticos. E nesses encontros catequéticos, então, em 1h30, a gente faz um círculo com mais ou menos até 20 pessoas, onde a gente orienta através de um itinerário que tem. O primeiro é a acolhida, né? E assim vai. Depois, um segundo momento é falar sobre Jesus Cristo. Mas qual é a diferença entre aquilo que a mãe fazia como catequista lá comigo em 1900 e bolinha, né? E hoje, na Pastoral do Batismo, já que existe, eu estou vendo aqui, um documento 107 chamado Iniciação à Vida Cristã. Sim. Itinerário para formar discípulos missionários. Isso aí. Né? O que mudou? Porque eu lembro que eu lembro muito bem como era o livro. O catequismo começava com Gênesis, Adão, Eva, história da salvação, até chegar nas histórias de Jesus, Maria, José, e aí depois a igreja, e o credo, o Pai Nosso. Aí hoje em dia tem o Catecismo da Igreja Católica, e a mãe está falando agora de encontros. João, o que é isso? O que mudou, João, não foi tanto o conteúdo. O que mudou foi então não é um outro maneira. Conteúdo. Foi a maneira de colocar para uma criança, né, que naquela época lembra que eu fazia tu decorar, agora não é mais assim, não é decorar aquele catecismo, quem é Deus, Deus é isso e aquilo. Não, as crianças têm a Bíblia na mão, né, e elas então são orientadas a ler a palavra de Deus e a discutir. E essa iniciação à vida cristã, eu não tenho muito conhecimento desse novo itinerário. Eu tenho mais conhecimento do itinerário de pais e padrinhos. Tá, mas aí os sacramentos da iniciação à vida cristã é batismo, é Eucaristia e confirmação, sim, a crisma, né? Sim. Vamos deixar a crisma, a Eucaristia, a primeira comunhão, sim, catequese de adultos, vamos deixar tudo isso de lado. Sim. Um dos sacramentos é o batismo. O primeiro. Mas normalmente o batismo é para crianças? Ou tem batismo para adultos também? Tem. Inclusive, semana passada nós tivemos uma mocinha que se batizou na nossa comunidade. Aí tem uma iniciação para preparar para esse batismo? Sim, prepara primeiro para a primeira Eucaristia, né? E aí depois então que ela prepara-se primeiro para a primeira Eucaristia, aí ela não é batizada, então ela faz a catequese de batismo, é batizada e depois então ela vai receber ainda, essa garota, né? Vai receber a primeira Eucaristia em abril. E ela continua a catequese da iniciação à vida cristã com os seus catequistas. Aqui no documento 107 da CNBB fala que essa catequese é de inspiração catecumenal. Que palavra complicada. Então, que bonito isso, João. O povo não está achando nada bonito. Eu acho muito bonito. Porque catecumenal, o que é isso? Catecúmeno. É como os primeiros cristãos
faziam, né? Eles estudavam, eles se agrupavam em pequenas famílias e ali eles estudavam, eles conversavam sobre Jesus, sobre a palavra, sobre o que Jesus deixou, né? Então iam formando discípulos missionários ali. Então, mais do que gente que sabe a doutrina, é gente que pratica sua fé. E que lê, né? E que medita e que conhece. Então, é uma catequese de conversão. De conversão. Por isso que fala que ela tem que ser de inspiração catecumenal, mas também querigmática. Sim. O que é isso, querigma? O querigma, né? É essa vivência de Cristo, né? Tu podes explicar até melhor como sacerdote o que é esse querigma que veio, é uma palavra nova que surgiu agora nessa nova dinâmica, né? Mas eu falando da nova dinâmica, essa acolhida é muito linda, porque antes, quando vinha 100 pessoas para a gente dar um curso de batismo, agora vem 10 pessoas, vem 15 pessoas, e aí a gente senta junto e faz essa inspiração catecumenal, faz essa meditação e oração, o que não tinha antigamente, né? Se falava 4 horas, se dava 4 palestras e eles ganhavam o certificado e iam embora. A metade do tempo dormiam. Agora não, eles falam. O que você entendeu dessa palavra de Deus inspirada hoje no nosso encontro? Então, a gente tem que dar a vez para as pessoas falarem. E isso é muito bom. E, além disso, além desse encontro que a gente tem com eles, mas olho a olho, já fazendo uma primeira acolhida, a gente faz uma visita na casa. Veja como é bonito essa nova catequese. Então, nós conhecemos os pais, conhecemos a família e vamos à casa deles. Então, por isso também que no começo a gente imaginava que ia ser muito difícil nós, catequistas, irmos à casa das pessoas. E é o ponto que está sendo mais agraciado pelos pais. É essa visita na casa. Conforme eu não tenho esse material aqui, né? Mas é uma bênção. Existe um roteiro? Porque existe um roteiro. A mãe é coordenadora da Pastoral do Batismo. Sou coordenadora. Na paróquia São Luís Gonzaga, em Brusque, que é da Arquidiocese de Florianópolis. De Florianópolis. E existe, então, um roteiro. Então, desde 2020. Desde 2020. Mas em plena pandemia, daí começou. Sim, nós fizemos um encontro só, né? Com esse novo itinerário que levou tempo para chegar até na nossa paróquia, mas chegou. Quando ele chegou, que nós estávamos com todos os catequistas formados para a gente ver se dava certo esse novo grupo, essa nova inspiração catecumenal, essas visitas na casa, esse filminho que nós íamos passar, tudo preparado, veio a pandemia. Aí ficou todo mundo preso. Sim, a Arquidiocese mandou suspender tudo. Aí, no final de 2020, nós já fomos, então, orientados que poderíamos dar um início. Só que aí tinha uma grande quantidade. Era muita gente. Era muita gente. Ficou represado. Muita criança para batizar. E aí, então, foi difícil, né? Porque nós tivemos que fazer essa nova metodologia, com esse novo itinerário que veio, que nós formamos mais de 70 catequistas dentro da nossa paróquia, porque antes eram 10 catequistas. Com a nova modalidade, precisamos formar 70 catequistas, né? Porque eram grupos menores. E aí, então, veio aquela turbulência. Foi até botar tudo nos eixos, né? Praticamente esse ano de 2022 é que, na nossa paróquia de Brusque, a gente está fazendo direitinho como manda a Arquidiocese. Então, levou esse tempo de parada, mas este ano funcionou muito bem. E como eu estava te falando das visitas nas casas,
visitamos todas as casas. Mas estava dizendo que aí mudou, realmente deu para perceber que é uma outra coisa. É uma outra coisa. E os pais adoram os catequistas missionários, são formados, né, para ir fazer uma bênção na casa, né? Então vem pais, padrinhos, a família, e ali a gente faz um grupo de oração. Então essa nova inspiração catecumenal... O catequista agora é reconhecido como ministério, né? Isso, e como missionário também, né? Missionário e ministério. Isso. A gente vai para... Nós não somos mais palestrantes, né? Nós somos só um dirigente ali de um grupo de 20 pessoas que querem batizar as suas crianças. Sabe que outro dia os representantes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil estiveram em Roma para levar a congregação para o culto da fé e a disciplina dos sacramentos, que organiza a liturgia, né, na igreja do mundo inteiro. Eles levaram a nova tradução do missal. Foi feito depois de 20 anos de estudo, uma nova tradução do missal, do latim para o português, não é? E o outro rito que levaram é o rito de instituição do catequista como ministro. Olha, não então, sabia. O catequista vai, por meio de um rito, receber um ministério. Como eu fui padre, ordenado, o catequista é instituído como ministro. Não é qualquer pessoa pegar laço que vai ser catequista. Não, ele tem que receber uma formação. E dentro dessa ideia do antigo ministério do catequista, que vem dos primórdios da igreja, né? O que mudou... Que bom, né? O que mudou é que no início da igreja, as pessoas se convertiam, passavam pelo caminho catecumenal e recebiam o sacramento. Isso. Então, os convertidos eram catequizados e os catequizados eram batizados. Sim. Agora, os batizados, às vezes, não estão convertidos e nem catequizados. Então, antes precisava catequizar os que seriam batizados. Agora precisa catequizar os que já foram batizados. E né? como? Que são católicos, mas não sabem o que é isso. Isso. Não é? Então, este é o programa Rema. Estamos conversando aqui com essa catequista há 60 anos. Eu quero convidar a mãe para estar comigo no Catequistas Brasil. Vai ser 3, 4 e 5, marque na agenda, em Aparecida, na Casa da Mãe, de fevereiro de 2023. Eu vou abrir o Catequistas Brasil, estou dizendo aqui pela primeira vez, né? Abrir o Catequistas Brasil com uma palestra sobre a arte de contar histórias na catequese, que é exatamente... Aqui depois a gente pode até conversar um pouquinho mais sobre isso, só que o tempo acabou, a gente daqui a pouquinho volta, daqui a 3 minutos, tome um gole d'água e a gente volta já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta com o programa Rema aqui na TV Evangelizar, esta TV que mora no seu coração. E nós estamos entrevistando hoje a senhora minha mãe, Maria da Glória Almeida, catequista há 60 anos, que provavelmente estará no Catequistas Brasil do dia 3, 4 e 5 de fevereiro. E ela falou no primeiro bloco inteirinho sobre essa nova proposta da catequese, que é a iniciação à vida cristã, documento recente, aliás, bem antes da pandemia, era o que tinha, né, de novo na catequese, todo mundo reformulando seus métodos, etc. E ela trabalha na pastoral do batismo, que também mudou, inclusive com visita nas casas, e agora está retomando aos poucos, porque quando tudo estava pronto para começar, veio a pandemia, não é? Mas agora, graças a Deus, estão aí retomando esses trabalhos. Mas além do trabalho na pastoral do batismo, nesse segundo bloco nós gostaríamos, já deixamos na semana passada, quando a mãe esteve aqui, a gente deixou esse spoiler, né? Essa expectativa de falar sobre um movimento de igreja que é bem antigo, mas foi, parece que, reinventado. Recriado. Que é o apostolado da oração. Estou vendo a fita aqui de crochê, não é? O que é o apostolado da oração? Então, o apostolado da oração, já há quase 2 séculos, né? Ele iniciou na França, esse movimento. Movimento sempre voltado mais para pessoas idosas, que já não tem mais
muita expectativa vamos de vida. explicar. Lá para pessoas de 60, 70 anos, é isso? Nada disso. Ele nasceu num colégio na França com o padre Francisco Xavier, mas não é o São Francisco Xavier. Era o padre Francisco Xavier, que era o diretor de um colégio. E ele via que os meninos, adolescentes... Ah, começou com jovens? Com adolescentes que estudavam, eram seminaristas. E era um colégio dos jesuítas. E esse padre Francisco, ele via que aqueles meninos estavam muito apáticos, eles não queriam mais estudar, estavam desanimados. Aí ele fez uma pesquisa, perguntou por que vocês estão assim, né? É que eles aí se abriram e disseram, é que a gente gostaria de ser missionário, assim como aquele padre falou ontem à noite, que foi para as missões, e a gente falta tanto tempo para ser padre, e a gente está desanimado por isso, porque já queríamos ser missionários já. Aí o padre... E ainda estava na escola. Ainda estava na escola, mas ele já queria ir para as missões, né? E então aquele padre teve uma grande sacada. Já fazem quase 200 anos isso. Foi em 1844. Na França? Na França. O padre Francisco disse assim, olha, então vamos fazer o seguinte, vocês podem ser missionários já, vocês podem fazer um oferecimento da sua vida, oferecer o seu trabalho, as suas ideias, as suas ações, as suas alegrias, as suas tristezas e viver isso durante o dia, rezar mais, né? E levar uma vida mais de oração. E os meninos, e aí ele foi conversando com aqueles meninos e eles foram melhorando. Então, foi aí, na França, em 1844, nesse seminário de jesuítas, que surgiu esse apostolado, porque depois os meninos melhoraram, eles começaram a fazer missões na sua própria casa, primeiro consigo mesmo, e aí eles viram que eles podiam levar para as famílias da redondeza, levaram para a igreja gostou desse oferecimento do seu dia, né? Oferecimento do dia. Então, um dos pilares do apostolado da oração, desde a origem, é o oferecimento do dia. Até hoje tem? Mesmo com a recriação do apostolado, né, com novos estatutos, que depois a gente pode falar, né, com o Papa Francisco surgiu esse aqui, um documento da recriação, mas já nasceu com isso aqui. Não, como ele nasceu ainda continua. O apostolado, ele tem 3 momentos muito importantes na vida. Eu já sou do apostolado já há muitos anos, a minha mãe já era, né? E aí continuamos, minhas irmãs continuam sendo do apostolado, justamente por isso, por ser um momento muito lindo na nossa igreja, em que a gente se oferece diariamente. É o primeiro pilar, se oferecer. Então vamos lá. Quando acorda, a pessoa que vai querer conhecer melhor o apostolado da oração tem que saber que acordou, a primeira atitude, o primeiro pensamento é: vou oferecer meu dia a Deus. Isso. Né? E assim meu coração já sai em missão. Já sai em missão, porque a gente oferece a Deus as alegrias, as tristezas, né? As palavras que a gente faz e o sofrimento também, e as ideias e as orações do dia. Na verdade é unir o meu oferecimento ao oferecimento de Cristo ao Pai. De né? Cristo. Porque não sou eu que me ofereço. Isso. É Cristo que se oferece ao Pai. A gente, na nossa congregação, chama isso de ato de oblação. Então, e a gente fala isso. Em união, eu estou oferecendo isso, em união com o coração de Jesus. Porque o apostolado da oração é o movimento do Sagrado Coração de Jesus, né? Ele divulga, né, essa devoção. Então tem o oferecimento do dia, a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, e o segundo pilar é a intenção do Papa. Opa, vamos lá. Então, o oferecimento do dia a gente já sabe o que é, mas o que é a intenção
do Papa. Porque esse apostolado da oração, que agora é a rede mundial de oração do Papa, né? São as duas coisas juntas. Ele é a menina dos olhos do Papa, desde sempre. Então, o Papa... então não ficou restrito lá na França, aquele grupo de adolescentes, jovens, depois pessoas... E aí foi divulgando... Foi crescendo. Foi crescendo e chegou no Brasil já está 151. Ano passado, nós comemoramos 150 anos já no Brasil. Já está no Brasil há 151 anos. 151 anos no Brasil. E num determinado momento ele é entregue ao Papa. Então, e aí o Papa, todos os dias, todo mês, né, coloca uma intenção para que a gente possa rezar por aquela intenção. Esse mês, o apostolado da oração com Maria, porque nós temos Maria junto, né? Com Maria, mãe de Jesus e da Igreja, reza pela intenção do Papa, que esse mês, é pelos voluntariados, né? Pelo voluntariado. Mas cada mês tem uma intenção. Cada mês. E onde que a gente encontra? Tem algum livro, alguma coisa assim? Tem um monte de livro, tem uma biblioteca, essa mulher trouxe uma biblioteca aqui pro... Aqui tem o mensageiro. O que é isso? Esse aqui é a nossa ferramenta. É a ferramenta do apostolado da oração, que já conta com 126 anos. E ainda... não é 126 exemplares. Não, anos. Não, essa revistinha está sendo publicada há 126 anos? 126, e o apostolado tem 151 no Brasil. E 126 anos é século XIX, nem era ainda século XX. E aí já tinha essa revista? Já tinha essa revista aqui. E essa revista até hoje, só na minha capela, que é a Nossa Senhora de Fátima, nós já fizemos o pedido para o próximo ano de mais de 60 revistas, né? Porque aí dentro tem adoração, roteiro de adoração, catequese, e tem a intenção do Papa pro mês. Aqui tem a intenção do Papa de todo mês. Esse mês, então, é para que no Mas mundo tem que ser inteiro... do apostolado de oração para assinar essa revista? Ou quem não é, pode assinar? Nós, inclusive, temos gente que ainda acham que o apostolado da oração é para quando ficar mais velho, mas... Agora também com esse um caminho com Jesus em disponibilidade apostólica é para todo batizado. A pessoa batizada, ela pode ser consagrada ao apostolado da oração, essa rede mundial que reza com o Papa. Entendi. Não é pelo Papa, é com o Papa, com as orações. Então o Papa também é do apostolado da oração. Ele é do apostolado de Santa Teresinha do Menino Jesus, é a nossa padroeira. E agora, este ano, foi proclamada também como padroeira a Santa Dulce dos Pobres. Ah, é? É. Santa Teresinha do Menino Jesus também tinha esse desejo de rezar pelas missões. Ela tinha a fita do apostolado da oração. Santa Teresinha do Menino Jesus era do apostolado da oração? Era do apostolado da oração. E ela era devota ao Sagrado Coração de Jesus e ela era do apostolado da oração. Ela tinha fita? Ela tinha fita. Mas o que é essa fita aí? Essa fita é o nosso símbolo. Mas quem pode ter? Eu posso ter a fita? Não, tu tens que fazer uma consagração. Porque eu preciso dessa fita. Tu és padre do Sagrado Coração de Jesus. Que honra. Eu vou pegar essa fita para mim. Não, essa fita é minha. Eu quero essa fita aqui. Essa é especial, que ela é mais grossa. Essa aqui, ela foi consagrada para mim. Aí tu terias que... Mas a mãe pode mandar pro filho. Eu vou pegar a fita dela. Então, nós temos a pessoa que quer ser um membro do apostolado da oração. Como é que faz? Ela recebe esse manual, que é o Manual do Coração de Jesus, e aqui dentro tem a consagração. Eu me consagro... então peraí, tem a revistinha do mensageiro, mas tem também o manual. O manual, que aqui tem os estatutos. Né? Tem estatuto. O último estatuto, esse meu aqui é antigo, porque o último estatuto era de 1986.
E esse aqui já estava ultrapassado. Então, agora nós temos o novo estatuto, mas não vamos fugir. Então, para ser do apostolado da oração, primeiro tem que ter vontade de rezar, João. Tem que conhecer um pouquinho Jesus e gostar da oração, gostar de se oferecer para Jesus, né? Aí, quando a gente vê que tem uma pessoa na comunidade que participa das primeiras sextas-feiras do mês, que é um dia devocional ao Sagrado Coração de Jesus, então ela está sempre na igreja, a gente faz um convite. Olha, você não gostaria de receber, de se consagrar recebendo esta fita, porque esta fita é um símbolo, é a nossa armadura. Quando você olha na missa de Aparecida, você vê uma porção de gente na missa, porque a gente usa ela nas orações, né? Então, na missa, que é o nosso dever assistir à missa dominical. Então, a gente vê muita gente com a fita do apostolado. Quando a pessoa vai para o céu, então ela deixa para os filhos a fita. Ela deixa... Não, a gente vai junto com ela. Essa fita vai junto? Vai junto no caixão. Então tem que pegar antes. Ela vai junto no caixão. E aí... que dó! Então... Essa fita... Quer dizer, vai ser do apostolado da oração para sempre. E tem uma fórmula, né? De consagração. Um momento de consagração que o padre faz geralmente na primeira sexta-feira do mês. Então, aí o membro, ele não pode ser simplesmente a gente chegar na igreja e perguntar: você quer ser do apostolado da oração? Não é assim. A gente não queremos quantidade de gente, nós queremos qualidade de gente que ora pela igreja. Que é apostolado da oração. E agora nós não somos mais movimento. Com esse manual aqui nós éramos movimento. Com a Rede Mundial de Oração do Papa, com esse novo estatuto, nós somos um serviço eclesial na igreja. Vamos deixar esse assunto da recriação para o terceiro bloco. Já porque o tempo passa muito rápido, né? Eu achei alguém que fala mais do que eu, né? É a Dona Glória. Mas a mãe falou o seguinte, que tem o apostolado da oração, para quem está querendo conhecer, talvez até se tornar, por meio da consagração, um apóstolo, uma apóstola do coração, que existe um primeiro pilar, que é o oferecimento do dia, um segundo, que é a intenção do Papa, que mensalmente sai no mensageiro, e também e o terceiro pilar? O terceiro, eu amo o terceiro, porque é a revisão de vida. O que é isso? Então, a gente se acostuma tanto que você não deita simplesmente sem fazer a revisão de vida. Você rezou o oferecimento, você se ofereceu, suas alegrias, suas ideias, e de noite você vai, antes de dormir, você faz uma revisão de tudo, e depois de fazer uma revisão do seu dia, você faz uma avaliação. Se você realmente é do apostolado da oração. Se você é um membro, né? Então tem uma espiritualidade própria. Tem uma espiritualidade. Então, para ser apóstolo do coração de Jesus, temos que passar esses 3 momentos no dia, né? Essa revisão de vida, ela é muito importante, porque ela vai fazendo com que a gente se modifique, né? Com que a gente olhe o que a gente pecou, como é que eu poderia fazer melhor o que eu fiz durante o dia. E o apostolado da oração mais santo. O apostolado da oração tem uma coordenação paroquial? Tem. Eu já fui coordenadora paroquial, agora não sou mais paroquial, sou só da comunidade e já estou entregando também. Né? E tem uma coordenação diocesana? Tem uma coordenação diocesana, nós em E tem uma coordenação nacional, tipo coordenador... Padre Eliomar Ribeiro. Padre Eliomar é um jesuíta. Ribeiro, maravilhoso. Ele é coordenador ou diretor espiritual? Não, ele é diretor espiritual do apostolado da oração jesuíta, porque até hoje o apostolado nasceu com os jesuítas e continua com os jesuítas. Entendi. Né? E a recriação também foi com os padres jesuítas. Temos que fazer a justiça, tanto o manual quanto a revistinha do mensageiro, toda a bibliografia do apostolado da oração é da Edições Loyola. Isso. Né? Então você pode procurar na internet, Edições Loyola, tudo que você quiser, toda essa biblioteca que está aí. Eu tenho muitos livros pela editora Loyola, inclusive aquele ali, As 12 Promessas do Coração de Jesus, né, que eu estou tendo que refazer porque está esgotado já. Mas
Eu tenho muitos livros, Combate Espiritual, que acabou de sair uma nova edição. Ficou faltando, o pessoal várias vezes a mãe falou sobre a recriação. Sim, e sobre o MEG, né? O que é? É um outro movimento dentro. Então, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos para falar desses dois assuntos. O apostolado da oração agora nessa recriação e o MEG. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já. Olá, gente! Estamos de volta com o último bloco, que esta tagarela de plantão chamada Maria da Glória, que por coincidência é minha mãe. Está falando hoje sobre as missões que ela exerce. Ela falou no primeiro bloco sobre catequese de batismo. Como vocês estão vendo, vida ativa na terceira idade, não parece, mas ela está às portas dos seus 80 anos de idade, né? Nasceu em 1943, 100 anos depois do nascimento do meu fundador, Padre Deon, que nasceu em 1843. E ela está falando agora, no segundo bloco, sobre o apostolado da oração. E esse apostolado da oração tem uma ala juvenil, que é o movimento eucarístico jovem, né? O que é isso? Isso. Temos também um manual. Tem um manual específico para os jovens. Sim. Padre Eliomar, que é diretor nacional, né? Ele divulga muito esse movimento MEG, que é para depois da primeira Eucaristia. Quando a criança tomou a primeira Eucaristia, para ter um grupo, né? Também tem as mesmas dinâmicas, rezar, se oferecer, né? Então tem aqui dentro do mensageiro, todo mês, vem algumas coisas sobre o MEG, para que um catequista, né? Uma pessoa mais adulta, possa dirigir esses jovens nessa missão de apostolado. Ele tem fita também? Tem uma fita mais estreita. A nossa fita, né, é uma só, é essa largura aqui, né, com esse bentinho aqui que se chama. E ela é vermelha e branca. Mas quem é coordenador é a mesma largura do outro? Não, é a mesma. Depois, com a recriação, com novos estatutos, não existe mais fita estreita. Antes era assim. Que eu lembro que tem uma fita mais estreita e uma maior. mais larga. Agora, com a recriação, é só fita larga, né? E o MEG, então, é uma fita estreita. E quando ele atinge 18 anos, essas crianças, né, que adolescentes do MEG, eles vão então para o apostolado da oração à rede, né, do Papa. Tá, e o que é essa rede? Essa rede, então, é a Rede Mundial de Oração do Papa, surgiu então também com os diretores internacionais, né, dos jesuítas, vendo que em alguns países, no Brasil, o apostolado é muito fervoroso e muita gente, mas em outros países estava um pouco fraco, já estava deixando de ter aquele incentivo maior. Então precisou um novo ardor missionário, ir mar adentro. Foi onde então os diretores, né, estudaram um novo estatuto, também com esse oferecimento, mas com um caminho com Jesus em disponibilidade apostólica. Então, com este manualzinho, a gente também foi orientado que nós devemos de ter uma escola do coração. Antes de entrar para o apostolado, nós devemos de conhecer 9 passos, né? Para entrar no apostolado da oração, né? Para chegar no 9º passo, que é a Rede Mundial de Oração do Papa, ter um pouco mais de conhecimento sobre a vida. O primeiro passo não poderia ser outro sem saber: Deus nos amou primeiro, né? Ele nos quis, o nosso nascimento. Então, aí tem toda uma catequese sobre esse primeiro passo. E assim vai. O segundo passo o 4º passo é o nascimento de Jesus. E assim vai até chegar o 9º passo,
que é a Rede Mundial. Então, é uma escola do coração que a gente chama. E Rede Mundial significa o quê? Por que rede? É rede porque ela une o mundo na oração, na intenção do Papa. Então, é um outro nome da mesma coisa. É a mesma coisa. Continua com o oferecimento diário, continua com... Não Tem mudou alguma coisa no novo estatuto? Tem alguma... tem... São ainda aqueles 3 pilares? Tem assim, os 3 pilares continuam, mas ela tem 2 momentos. Toda pessoa batizada pode ser do apostolado e ela pode ser, sem ser consagrada, ser da rede mundial de oração. Ah, bom. Tá? Deixa eu ver o estatuto aqui. É a rede aberta. Então, tá? a diferença, talvez, entre a rede é que caiu na rede é peixe. É peixe. Caiu na rede peixe. Então, por exemplo, a pessoa está me escutando ali. Sim. Ela disse, que legal. Eu quero ser da Rede Mundial de Oração. Eu quero rezar, eu quero me oferecer todo dia. Eu quero... me unir em oração com o Papa na sua intenção. Eu vou assinar a revista do Mensageiro. Não vou usar a fita. Não vou usar a fita, mas eu quero fazer privadamente, eu não quero aparecer. À noite eu vou fazer a minha revisão de vida. Eu até vou participar da Eucaristia, vou participar da primeira sexta-feira do mês, tudo, mas não quero usar a fita, eu não quero ir lá naquela reunião, não quero fazer parte de coordenação, nada, eu quero fazer isso privada, até secretamente. Sim. Ele pode dizer, eu sou da rede? Da rede. Eu sou da rede. Isso chama-se a parte aberta da rede. Então é possível ser da rede sem ser do apostolado da oração? Sem ser do apostolado da oração. Porque então aí a rede é mais ampla do que o apostolado? É, mais ampla. Então aí atinge mais pessoas. E nós temos muitos. A nossa igreja, agora a nossa capela, eu falo pela nossa capela, as primeiras sexta-feiras do mês, ela enche, ela lota com gente que tem a devoção ao Sagrado Coração. Então o que nós fizemos? Nós imprimimos o oferecimento e entregamos na igreja... Para todo mundo. Para todo mundo. Para quem quer se consagrar, né? Para quem quer se oferecer, né? Não se consagrar, se oferecer todos os dias. Então, a gente entrega. E tem muita gente que gosta assim, não quer ter aquele compromisso. Ah, está aqui no artigo 4º, vejam bem. Sim. No artigo 4º desse novo estatuto da Rede Mundial de Oração, do Papa, que é o apostolado da oração, existem uma coisa um pouco diferente que não tinha no tradicional apostolado da oração, no antigo estatuto, tem a modalidade de participação aberta. Isso. Né? E a segunda é a modalidade de pertença e compromisso. Aí seria o apostolado da oração da maneira como já conhecíamos, né? Pessoalmente, a modalidade de pertença e compromisso. Então, peraí, a modalidade é aberta para todo mundo. Para todo mundo, para todo batizado. Para todo batizado é da rede. É da rede. Ou seja, todo batizado precisa se oferecer, precisa rezar em comunhão com o Papa, etc. Sim. O segundo modo pode ser pessoalmente. Sim, uma pertença. Né? Pertence e compromisso. Em grupo ou comunidade, que seria aqueles que usam a fita. Isso. Os pessoalmente... Eles podem também ser ligados direto ao nacional. Ah, é? Tem essa parte. O que não acontece na nossa paróquia, né? Ninguém é ligado, ninguém é da rede ligado ao nacional. Todos são devotos do Sagrado Coração, vão às primeiras sexta-feiras, dizem que são da rede porque rezam a intenção do Papa, mas não são do apostolado. Então, tem também comunidades da rede mundial que pode ser formar uma comunidade de vida. Isso, que a gente não tem isso na nossa paróquia. Ainda não existe. Não existe. Na nossa paróquia não. O que tem é grupos do apostolado da oração. Grupos do apostolado, e que sempre foi muito forte no Brasil. Né? E aí o último é a consagração pessoal ou aliança com Jesus. Isso. Aí é uma coisa um pouco mais... Então aí já é mais direto ao nacional.
com o padre Eliomar. Então, tudo isso daqui é uma recriação. Está chamando recriação. É uma recriação. Foi aí já deu coisa que chega. A mãe já trabalha na pastoral do batismo, falou que dá catequese, que coordena aí esse apostolado da oração. Já estou ficando cansado aqui, gente. Estou ficando cansado. Né? Eu acho que o idoso aqui sou eu. E aí acabou, não tem mais lugar para nenhum outro movimento na sociedade. Não tá mais... O maior vem agora. Qual que é? Eu sou coordenadora da ACP, que é a Associação Catarinense de Professores de Santa Catarina. Então, nós temos 25 núcleos e eu coordeno o núcleo de Brusque. O que é ACP? Associação Catarinense de Professores do Estado. Mas só dos professores estaduais. Só da rede estadual. Então, essa associação tem a sede em Florianópolis e tem em cada região um núcleo. E então, eu sou a coordenadora atual, em Brusque, desse núcleo. Então, temos sempre, uma vez por mês, uma reunião com os professores que quiserem, da rede estadual. Os que estão em ativa ou os que já são pode ser para todos, mas geralmente nessa reunião vem os que estão que já se aposentaram, São professores de 60, de 50 e pouco. Tem muitos? Temos. Eu tenho 50 e 60 professores que vêm mensalmente para essa reunião. Nos outros estados tem também a Associação Paranaense? Nos outros estados deve de ter a Associação dos Professores. Eu só sei, eu conheço a nossa Associação ACP, Catarinense, de Professores, da rede estadual. Aqui no Paraná, nós estamos em Curitiba, deve ter... E qual é a finalidade? A finalidade é essa, é a gente se encontrar e também discutir, como, por exemplo, agora é descontado do nosso salário 14%, e é lei. É descontado, E nós, então, temos essa associação que está lutando para que esse 14% não seja mais descontado. Então, são os direitos dos professores. E aí, então, a gente encaminha tudo isso para os nossos advogados que estão em Florianópolis, na sede catarinense lá. E aí, lá nós temos, então, também uma coordenação, uma presidente, e esse trabalho eu organizo. Então, quando tem um professor que tem alguma dúvida de uma licença, que tem que tirar uma coisa, eles procuram a Dona Glória. E aí a Dona Glória, então, procura entrar em contato com Florianópolis e resolver esses problemas. Eu adoro resolver problemas. Qual a dica que a mãe daria para alguém que está entrando na terceira idade? A mãe com 79, eu vou indo para os 59. Então, daqui a pouquinho a mãe faz 80 e eu entro na terceira idade. Então, eu entro para os 60. Estou me preparando para a terceira idade. Qual o conselho para mim? Que vou entrar na terceira. A mãe dando conselho para o filho que vai ficar velho. João, eu acho que esse conselho vai servir bem para ti. Cuidado com o que vai falar, que a gente está sendo assistido por 1 milhão de pessoas. Olha, aqui. João, quando eu me aposentei aos 48 anos, eu tive uma meta. Eu vou caminhar todos os dias. Vou fazer atividade física. Vou entrar para uma academia. Mentalmente, nadar, assim. A mãe senta no sofá e fica pensando, estou caminhando. Eu vou nadar. Eu não sabia nadar. Eu iniciei uma natação. Vida ativa. Ativa. Inclusive, fui para uma aula que se chama Vida Ativa, na Unifeb. Ah, é? Para ter sempre a cabeça bem oxigenar antenada. O cérebro é importante. Não ficar sentada na cadeira de balanço. Não. Por isso que eu não faço mais tricô. Porque eu não tenho tempo. Porque nós temos que ter muita leitura. Que hora que a mãe vai nadar? Não, eu nado. Agora eu fiz uma cirurgia. Estou 2 meses parada. Estou angustiada com isso. Mas eu nado 2 vezes por semana de manhã. Quando eu acordo... Acorda lá pelas 9, daí não, vai senhora, nadar. Acordo às 5h30, 6 horas da manhã. Acorda cedo, tá bom. Por isso que eu vou dormir cedo, que tu sempre que fala. Que hora que a mãe vai dormir? Eu vou dormir às
9 horas da noite. Não é mentira, ela está mentindo. Ela vai dormir às 7h30. Não. 7h30 ela está abrindo a boca. Sim, realmente. Às 8 horas eu já estou com sono. Assiste muita TV, assiste todas as novelas. Nada, nenhuma. E come bastante carne. Não, eu também faço. Isso é uma outra dica que eu acho, né? Que a gente precisa cuidar da nossa saúde. Então, foi minha meta, né? Cuidar da alimentação. A alimentação Gosto saudável. muito da doutora Gisela Savioli, que já esteve no teu programa. Eu sigo muito a doutora Gisela, faço o que ela manda e tenho essa atividade física. Diz que o intestino é um outro cérebro, Sim, é um né? outro cérebro. Então, tu precisa estar com esses intestinos bem cuidado, né? Comendo a banana verde que ela manda, né? E cuidando com carinho do que você bota para dentro. Alimentação. Alimentação, primordial. Vida ativa, mexer com o corpo. Mexer com o corpo, atividade física. Ter uma atividade física regular. Isso, né? E leitura e espiritualidade. Espiritualidade. Então, eu tenho isso aqui comigo. Eu tenho uma vida simples, né? Simples. Não gosto de muito frufru, não. Eu tenho uma vida simples, uma vida ativa, uma vida com espiritualidade, com cultura, com sabedoria, buscando a felicidade. Uma pessoa uma vez disse assim, quando eu era jovem, eu tinha tempo, eu tinha saúde, mas não tinha dinheiro. Sim. Né? Depois eu fiquei adulto, aí eu tinha dinheiro. Né? E tinha saúde, mas não tinha tempo, e daí eu não viajei. Agora eu estou idoso, e aí eu tenho dinheiro, e eu tenho tempo, mas não tenho mais saúde. Ou seja, a mãe está dando a dica para a pessoa chegar na terceira idade com saúde, com tempo, né? E também com dinheirinho, porque está aposentado, etc. Sim. E aí poder ainda desfrutar essa terceira juventude. Terceira juventude. Aliás, depois das 80 já é uma quarta juventude, né? Não sei. Não sabe. Não sei não, que eu nem sei se eu vou fazer 80. Mas é isso aí mesmo. A gente precisa ter uma vida ativa, ter muito cuidado e não ficar só cuidando de netos. O que a gente vê muitos dos avós, né, principalmente as mulheres, que elas ficam criando agora, né, porque os pais têm que trabalhar, né? Então, virou assim um hábito. Os avós que já estão aposentados têm que levar para natação, têm que levar para aula, né? E tem que fazer tudo, e aí eles perdem esse momento tão lindo de cuidar da sua espiritualidade, porque nós precisamos tempo para rezar. Né? Precisamos acordar e rezar, precisamos deitar e fazer a nossa meditação, e precisamos ler, e precisamos ter 1 hora pelo menos de atividade física, e aí depois a hora de ir para a cozinha para descascar, como diz a doutora Gisela. Nós temos que descascar mais e desembrulhar menos. Eu vejo muitos padres que têm muitos pacotinhos assim, eu adoro pacotinho. No seu carro. Nas Ela fica dando entrevista para mim, dando indireta, né? Nas viagens, cheio de pacotinho com bolachinhas e com coisinhas que só tem gordura trans. E a gente vai para o céu. Então, a gente precisa descascar mais. Então, na minha cozinha, eu tenho que ir pelo menos às 11 horas. Graças a Deus, gente, o tempo está acabando. Já me disseram aqui que só tem mais 30 segundos, porque já começou a sessão tortura da mãe com o filho. Acabou a entrevista e agora já começou a me dar conselho. Mas como você está vendo, cheia de vida, aos 79 anos de idade, sofreu uma cirurgia recentemente, né? E não uma cirurgia leve, uma cirurgia pesada, mas como estava com a vida ativa, deu tudo certo. E participa dessa rede mundial de oração do Papa Francisco. Obrigado, mãe. Eu que agradeço. Muito mais assunto do que para um programa, vai ter que voltar antes dos 80 e participar conosco lá do Catequistas Brasil. Opa. No dia 3 de fevereiro. Marque aí na sua agenda. É primeira sexta-feira do mês. Olha. Padre Reginaldo Manzotti, é com você agora aí na sua experiência de Deus. Obrigado, até semana que vem. Deus abençoe.